Estamos começando 11h06 pela Rádio Guaíba, o nosso Ganhando o Jogo. Hoje é sexta-feira, o dia 2 de outubro de 2020. O Ganhando o Jogo tem a produção da Vivian Leal, na mesa de áudio Sérgio Wagner, na central técnica Giorgio Brum. Os transmissores são do Adair Ávila e do Neni Nunes. A coordenação da central do Davis Rodrigues. A equipe que já está no estúdio conosco. Hoje tem o Magno. O Magno hoje está aqui presente conosco. Vou dar bom dia para começar por ele. Tudo bem, Magno? Bom dia, José Aldo Pinheiro. Bom dia, colegas, ouvintes da Rádio Guaíba. Sexta-feira, um dia muito bom. É o meu dia 29, porque é quando eu geralmente gravo o arquivo Guaíba do final de semana. Então... Sai de casa. Isso, sai de casa, vem pra firma e a gente monta o arquivo que fantasticamente vai estar neste final de semana. Maravilhoso. São quantos meses já que tu tá no home? Mais de 6 meses. Março, eu acho. Essa noite que passou, nós demos uma notícia hoje de manhã. Os caras acabaram com uma festa que se realizava no norte de Porto Alegre. Tinham algo em torno de 200 pessoas lá numa festa. E aí a guarda municipal foi lá, era uma festa clandestina na Zona Norte. As pessoas não estão suportando mais permanecer em casa. Mas também não justifica fazer uma festa com essas pessoas, né? Claro, tanto que a guarda foi lá e interditou o estabelecimento e aí terminou com a festa. Como é que a gente deu blackout na festa dos caras? Bom, o Magno então tá conosco aqui no estúdio, Carlos Guimarães também, Carlão. Bom dia, Zé, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. O Orestes de Andrade tá por casa, Padrinho Benção. Se afundou aquele barulhinho que tinha dado antes, era... Enquanto o Orestes não entra, eu digo. Do Padrinho. As pessoas acompanharam já pela chamada aqui antes do Ganhando o Jogo. Um dos grandes baluartes do humor brasileiro, se não o maior deles, vai estar no arquivo. Francisco Anísio de Paula, o Chico Anísio. Bem como José Vasconcelos, Juca Chaves e o grande Carlos Nobre também vai dar o ar da graça no Quanta gente arquivo. riu com as piadas de Chico Anísio. Quantas gerações de brasileiros se divertiram com o humor do Chico Anísio. Cristiano, o que é, Carlão? Tu é um deles. Sim, na minha opinião, o maior humorista brasileiro de todos os tempos. Havia uma rivalidade, uma época entre ele e Jô Soares, né? Olha, Jô Soares fazia eles eram amigos, criaram essa rivalidade para justamente acompanhar um ou outro, mas eles eram muito amigos. Ele fazia o Planeta dos Homens. Isso. Antes ainda a Família Trapo na Record, depois o Planeta dos Homens, aí o Vivo Gordo, Vejo Gordo, até que ele se reinventou como apresentador de talk show. Como entrevistador, né? É, maravilhoso que foi. Felizmente tá fora do ar, mas o grande Jô Soares tem sim a minha admiração. Cristiano Oliveira, bom dia. Saudações, bom dia. Bom, e aí está a nossa equipe, a gente vai em nome do Banco Banrisul. Cristiano Silva também tá. Posso ir embora, então? Olha só como são as coisas. Meu querido amigo, eu mentalizei que tu hoje não trabalhava e não olhei que teu nome tá aqui. Desculpe, Vivian, desculpe, Cristiano, bom dia. Sabendo ler é uma beleza, né? É verdade, Lá, não prestando atenção no texto é uma beleza. Me atrapalhei com a projeção aí da tua participação. Eu achei que tu já tava de folga hoje, que fazia o jogo amanhã e aí emendava as férias, desculpe. Bem-vindo, tamo junto. Bem, o programa é do Banco Banrisul, vem aí o Pix no Banrisul Digital. Faça já o seu pré-cadastro no app. O meu padrinho deu o sinal de vida lá. Fala, Orestes Benção. Deus te abençoe, é a segunda vez que eu te dou, Deus te abençoe hoje, meu. A outra não entrou, né? Bom, essa tá tranquila então. Deus te abençoe, bom trabalho, beleza? Boa sexta-feira para todos nós aí. Obrigado, caprichou no grave no final, deu aquela embaladinha de narrador, o padrinho se empolgou. Bom, gente, a gente vai começar o programa, todo mundo sabe que amanhã temos o clássico Grenal 428 e o assunto é Grenal. Os comentaristas, todo mundo aqui tem um trato igualitário, mas os comentaristas nesse momento, eles têm uma certa preferência. Nós temos um clássico que coloca o Grêmio cheio de necessidades, porque ele está a 2 pontos da zona do rebaixamento, e do outro lado o Internacional cheio de necessidades, porque ele está a 10 clássicos sem vencer. Ele vai com o seu técnico atual ao 6º Grenal, e dos últimos 5 ele perdeu 4. Então é um Grenal de questões cruciais para os dois. E se fosse outro jogo de campeonato, talvez não tivesse esse tamanho. Grenal é crucial por causa dos outros Grenais também, né?
E justamente, né, Carlos, porque o Inter é vice-líder do grupo da Libertadores, está virtualmente classificado à próxima etapa, só questão matemática mesmo para dirimir isso aí. É o vice-líder do campeonato nacional. Entretanto, se o Inter for derrotado amanhã, balança demais Eduardo Cudê como técnico, por conta dos Grenais. Independente da posição, e muito boa, que o Inter goza tanto de Libertadores quanto de Brasileiro. Eu vi um dado, Guimarães e Cristianos e Oreste e todo mundo, eu vi um dado muito que salta aos olhos, relevante. O aproveitamento do Inter com o trio Edenilson, Bosquilha e Patrick, vocês sabem de quanto é? Não. 70%. 75%. Eu li um dado de 70% o aproveitamento. É 75. Me impressionou isso, porque eu tenho sustentado uma ideia que esse time do Inter, que tinha um certo ritmo, que a gente fala de um jogo de pressão no adversário. A tua ideia é uma ideia procedente, na minha opinião. Eu atribuía a esses caras que não estavam jogando. Na minha opinião, é uma ideia procedente, mas a gente também tem que colocar algumas coisas nesse trio, tá? Primeiro, a queda de rendimento do Edenilson é nítida, e é uma queda, na minha opinião, de rendimento físico. Ele fisicamente não tá mais conseguindo dar aquela intensidade. Ou seja, isso a gente tem que se constatar. Algumas irregularidades do Bosquilha, que daqui a pouco faz um jogaço e no outro ele tá totalmente acelerado e meio chuta-chuta. No caso do Edenilson, eu tenho uma suspeita, né, Carlão? Claro, qual é a tua suspeita? Que a suspeita é que ele recebeu uma proposta absurdamente boa, Pode ser. o dobro do que ele ganha no Inter, para jogar no time do Carille lá em Jeddah, à margem do Rio Vermelho, do Mar Vermelho. E que ele tá balançado por isso. E não consegue ter foco no Inter. Eu não tenho como... E a direção chamou ele para conversar sobre isso. Eu não tenho como classificar. Porque o Inter isso aí. exige 5 milhões e meio de dólares para liberar. E os caras não chegam no valor do Inter. Eu não tenho como saber se é isso ou se não é isso. Mas isso funciona, às vezes balança o cara. Claro, mas para outros não, né? Para outros não. Eu conheço gente que, quando recebe uma proposta, continua normalmente como se nada tivesse acontecido e ninguém fica sabendo e volta. Exato. Fica a dica. Então... O Bosquilha tem jogo que ele joga muito bem, em outros jogos ele é um chuta-chuta. O ataque do Inter funciona da seguinte forma: o Thiago Galhardo voltou a ser um jogador mais segundo atacante, e o Abel é muito dependente, tá? É muito dependente de bola chegar. Exato. É um jogador que depende muito de bola chegar. É o cara que se vem buscar não vai render. Ele é muito grande, então ele depende, ele é um definidor. É um cara que depende da bola chegar. Então, acho que tu tem parte razão. Mas eu também acho que a queda de intensidade, ela é do sistema todo, Zé. E aí, por exemplo, tu pode ficar menos intenso, mas teu posicionamento médio não precisa baixar tanto. O Inter hoje joga mais baixo do que jogava antes. Lembra como o Inter jogava no início? Os zagueiros lá na frente, lá na linha de meio de campo. Hoje os zagueiros não estão fazendo isso. E o volante atrás dos zagueiros. E o volante atrás, mas aquele pêndulo, né? De fazer uma espécie de regência do movimento do posicionamento médio. Principalmente não faz mais disso. E o Johnny também fez a mesma função. O Johnny joga mais que o Musto, na minha opinião. Mas no caso de ficar atrás dos zagueiros, mesma função. Independiente Del Valle fez isso com o goleiro de líbero lá na intermediária. Sempre fez. E bucha do rubro negro. O Atlético Mineiro faz também. O que mais? O primeiro jogo foi 5 pro Fortaleza faz também. Eu não tô dizendo pro goleiro ficar... Eu não tô dizendo pro bloco, pro time ter posicionamento... Por exemplo, o Grêmio no segundo tempo contra a Universidade Católica mandou o time... O posicionamento médio foi bem mais à frente. O goleiro do Grêmio não é líbero nem a pau, até porque não sabe jogar bola, não sabe jogar com os pés, tá? Acho que o Marcelo Lomba se vira com os pés. Ele não é muito melhor que o Vanderlei com os pés, que é um ruim de bola. Mas o Inter tá mais recuado. O posicionamento médio do Inter, ele é mais recuado. E isso aí não tem muito a ver com esse trio aí também que tu falaste, que reduziu um pouquinho a intensidade, né? O Grenal é um jogo tão atípico, é um jogo com tantas questões assim, que fogem às vezes da normalidade, que a gente pega a tabela do Campeonato Brasileiro, a classificação do Campeonato Brasileiro, o Inter é o segundo colocado e o Grêmio é o 15º. O Grêmio está quase no rebaixamento e o Inter é o vice-líder da competição. Se fosse qualquer outro enfrentamento, qualquer outra combinação,
nenhum de nós ia titubear e ia dizer, evidente, que a vantagem, que o favoritismo é do time que está em segundo lugar, que no caso é o Inter. Mas como é um Grenal, e no Grenal as diferenças elas ficam reduzidas, e como o Grêmio tem num histórico recente uma ampla vantagem, não é uma vantagem, é uma ampla vantagem para cima do Inter, as pessoas ou ficam divididas ou até estabelecem ao Grêmio o favoritismo do Grenal. E eu vou entrar num aspecto que é algo que eu gosto de falar, porque eu considero importantíssimo no futebol e acho que passa muito por aí essa vantagem do Grêmio nos Grenais. Que o Grêmio tem um time melhor do que o Inter? Bom, no último Grenal já tivemos esse debate. Eu acho que o Silvio é o único que discordou, que acha o time do Inter melhor que o do Grêmio, porque a gente fez ali aquela avaliação jogador por jogador. Que o grupo do Grêmio é melhor do que o Inter, eu também tenho absoluta certeza. Mas isso não tem como mudar da noite pro dia. Tu não tem como agora apertar um botão lá no Beira-Rio, mandar os 30 jogadores do grupo embora, trazer 30 novos, todos melhores do Grêmio. Não tem. Então, mudar a qualidade do time e do grupo não vai acontecer de hoje para amanhã. O que pode fazer, e aí eu vou entrar no que eu considero o X da questão, é mudar a capacidade mental do time, é mudar a capacidade psicológica do time, é mudar a questão anímica do time. Porque eu vi nos últimos Grenais, o Grêmio, mesmo numa fase ruim, o Grêmio entrar concentrado nos Grenais. Esse último agora de 10 dias atrás foi a prova disso. O Grêmio entrou concentrado e o Inter entrou pilhado. São coisas muito diferentes. O Inter teve um Grenal na Arena que ele com 10 minutos tinha 3 jogadores amarelados, estava na pilha, estava nervoso. E o Grêmio concentrado. Há uma diferença gigantesca. E eu traço um paralelo com essa pilha do Inter versus concentração do Grêmio com os treinadores. Porque eu tenho visto o Eduardo Cudê, que eu repito, é um cara que eu gosto muito, embora acho que o trabalho não seja tão bom assim, mas eu tenho visto o Eduardo Cudê com um discurso derrotista, com um discurso quase que depressivo, falando que não, que é isso aí, que o grupo não é tão bom assim, porque o grupo é curto, porque isso, porque aquilo, veja bem, é o que dá para fazer. Eu tenho achado por parte do Inter, por parte da comissão técnica, por parte do Cudê, uma visão assim depressiva, uma visão derrotista no momento do Inter, que não tem nenhum momento para acontecer. O Inter passa por um momento ruim, é verdade, mas não justifica para mim essa visão, essas falas tão baixo astral do Eduardo Cudê. E eu acho que é um paralelo que dá para se traçar dessa fala baixo astral do momento atual do Eduardo Cudê com a capacidade mental do Inter, que nos Grenais, para mim, vem sendo de alta instabilidade. Isso aí dá a impressão... Vai, querido. Eu tenho a impressão que tu disseste que o Cudê está conformado com a situação, é isso? Eu não acho isso. O Oliveira, não sei. Eu não acho conformado. Eu acho que ele tá... Ele tá tentando entender as coisas ainda. Não, acho que não. Eu acho que ele tá frustrado. Eu fechei esse microfone aqui. Não, eu não disse que eu fechei o microfone sem querer. Não, eu não acho que o Cudê tá conformado. Eu acho que ele tá abalado. Eu acho que é diferente. Eu acho que ele tá abalado, eu acho que ele tá desorientado, eu acho que ele tá, para usar um termo, eu acho que ele tá deixando passar um discurso meio baixo astral, sabe? Sabe o que eu acho? Eu acho que ele tá frustrado com a expectativa de não ter funcionado o plano. Mais ou menos o seguinte, ó, o Zé Aldo, que tem muitas férias, aliás, primeira que realmente foram descontadas como período de férias foi há pouco tempo, mas já saiu muitas vezes aqui, daí ele faz um plano, traça um plano de fazer lá um cruzeiro na época, na época né, no antigo normal, tá? Faz um plano aqui, vai lá, traz o roteiro dele aqui, que faz um bate-volta em Cancún. Só o Aldo que faz bate-volta em Cancún, cara. Eu pra Atlântida sou uma dificuldade, faz bate-volta em Cancún. Isso, só que aí deu tufão, temporal em Cancún. Isso, ele tinha um plano. Furacão. Ele vai pegar no primeiro dia ele queria visitar a ilha tal, no segundo dia ele vai no parque tal, no terceiro dia ele vai ficar só viajando na beira da praia, enfim, ele faz todo um plano. Quando ele chega em Cancún,
ele percebe que naquele momento da temporada é o momento em que acontece um fenômeno com o mar, que ele não tá tão bonito, que os dias estão feios, que aconteceu um problema de infraestrutura, que acabou... Aquela ilha que os Boeing pousam sobre as cabeças. Saint Martin lá, eu quero lá levar um Jet Blast, um jumbo. E que ali caiu um avião... Não. Que tá com problema de saneamento, que tá com problema de abastecimento de luz. É mais ou menos isso. O Kudê... Mas, ô Guimarães, isso do Kudê é aquilo que eu disse, que ele chegou no Inter e disse, bom, vou fazer uma massinha agora legal. É isso aí. Fazer uma massa boa. Aí ele pegou a panela, preparou o molho, deixou o molho pronto, um molho legal. Aí ele abriu o armário e não tinha massa, tinha arroz e feijão. O que não é uma coisa ruim, fazer um arroz e feijão legal com molhinho bacana, rende bem. Mas ele queria continuar fazendo a tal da massa, que não dava, não tinha massa. Ele queria fazer uma coisa que não tem. E eu ainda vou usar o termo desconfiado, porque eu não sei se a tal da conversa que a gente imaginou que pudesse ter acontecido do Medeiros e o Caetano com o Kudê, se ela de fato funcionou ou se foi só pro jogo do meio de semana. Mas acho que depois, nós estamos outubro. Depois de 10 meses, o Eduardo Kudê, enfim, colocar o Moledo como titular, tendo à disposição o Zé Gabriel, como aconteceu na quarta-feira, amanhã não vai ter porque ele está suspenso, mas como foi na quarta pela Libertadores, eu acho que já é um indício que depois de 10 meses do Eduardo Kudê tentando fazer a massa e tendo só arroz e feijão no armário, ele disse, não, cara, quer saber de uma coisa? Vocês têm razão, vamos deixar a massa para outra hora, vou no arroz e feijão mesmo. Botou o Moledo e deu super certo. Foi um dos melhores em campo na quarta-feira. Aliás, na terça não foi um grande jogo, mas enfim, foi um dos destaques do Inter naquele empate na Colômbia. Então acho que ele já começa, e é por isso que eu uso o termo desconfiança, eu estou desconfiado que ele já começa a ouvir mais. Talvez por conta dessa decepção, talvez por conta dessa desorientação que ele aparenta muitas vezes, mas ele já começa, cara, quer saber de uma coisa? Tentei colocar meu estilo aqui, minhas ideias, não deu. O próprio Patrick disse na terça-feira, olha só, o Eduardo Kudê, ele passa as coisas para nós e nós, jogadores, não estamos conseguindo executar. Isso é o Patrick muito forte. disse isso. Isso é forte. Uma fala grave essa do Patrick. Então, acho que depois de tudo isso, colocando tudo isso no caldeirão, eu acho que a resposta que a gente tem é de que o Kudê pensou o seguinte, olha só, eu tentei fazer do meu jeito, não deu, então tá, vamos lá, vou ceder as pressões, alguma das coisas que vocês pedem eu vou fazer. E aos poucos ele vai começar a mudar. Agora tem um detalhe interessante nisso tudo, que é o seguinte, o tempo que falta para acabar a gestão. Então são 2 meses, outubro, praticamente 2 meses, um pouco mais. Se o Kudê quiser ir embora, tem que dar 14 milhões de reais ao Inter. Se o Inter quiser demitir o Kudê, tem que dar 14 milhões de reais ao Kudê, e está no contrato isso até o final do ano. A partir do ano que vem, aí é aquele tradicional contrato, vou te demitir, pago 2 meses, se tu for embora pro Real Madrid, tu tem que me dar 2 meses, aquela coisa toda. Então, não adianta o Kudê querer forçar a barra para ser demitido, que ele não vai ser demitido. Cristiano. E não mas adianta... unilateral isso, né? Unilateral isso, daqui a pouco, se eles chegarem a um acordo, se a direção disser, Kudê, tá braba a coisa, e o Kudê disser, cara, quer saber? Também, cansei. Nada impede que eles daqui a pouco cheguem a um acordo, né? Eu não sei. Fora do contrato. O Zé me chamou aí, foi isso? Não, o Magno. Não, fui eu. Até em adendo a isso aí que falou Oliveira, da questão aí de chegarem a um consenso, chegarem a um acordo, para não haver tanto gasto financeiro de uma parte ou de outra. O que tu sentiu da conversa que teve ontem com o Rodrigo Caetano aí, Cristiano Silva? Você conversou com ele no Repórter Esportivo. E agora queria ouvir a tua impressão, né? Porque a entrevista, claro, não vai abrir tanto o jogo, mas o teu sentimento conversando com ele em relação a essas coisas do Inter agora, hein, Cristiano? A impressão é o seguinte, não vai demitir e o Kudê não vai pedir demissão, então eles vão ter que se acertar. É isso que eu estou dizendo, não tem 14 milhões para um lado, 14 milhões para o outro. Não tem como pagar ninguém, tem como pagar. Por mais que faça um acordo, vamos pagar 50%, aí são 7 milhões, também não vai valer. Então vai aguentar. É até o final do ano. O Inter está numa contagem que é até o final do ano. No final eu acho do que ano, nem tem que demitir, tá? Nem eu. Pós-eleição, aí vão ver. O que vai acontecer? O novo presidente,
se vai renovar com o Rodrigo Caetano, se vai demitir o Cudê em janeiro, se o Inter vai estar classificado na Libertadores, porque tudo pode acontecer. Pode o Inter chegar em dezembro, não estar na Libertadores e estar brigando por não cair. Ou pode estar muito bem na Libertadores, na Copa do Brasil e na primeira posição do Campeonato Brasileiro. Aí é que reina grande expectativa. O Inter não vai mais contratar ninguém, pelo menos é o que diz a direção, mesmo com a lesão do Saravia, vai ter que o Cudê botar a gurizada a jogar, e o próprio Cudê diz que futebol não pede identidade, vai ter que botar o Borges na esquerda, se for o caso, o Heitor vai brigar por posição com o Rodinei, e vai ter que o Heitor também se puxar nos treinamentos, se quiser ganhar posição. E a conversa que aconteceu, sim, em Cali, foi ali, Moledo jogando. E veja bem como é o troço. O Moledo, eu imagino que tenha sido a percepção de quase todos, o Moledo entrou e ele acertou a defesa com o Cuesta. Ele passa tranquilidade ao Cuesta. Mas claro. E passa tranquilidade para que naquele momento o Inter começou com Saravia, experiente na direita, mas tinha um inexperiente jogando pela primeira vez nos profissionais, que era o Léo Borges. Tem que passar tranquilidade para o garoto. E deu o azar o Inter, que a 10 minutos de jogo o Saravia machucou, entrou o Heitor ainda sem ritmo, teve que dar tranquilidade na direita também. Então ele acertou a defesa. É complexo isso que aconteceu, que Cristiano. nunca mais vai tomar gol? Não, não é garantia. Pode tomar 5 no Grenal, como já aconteceu em outros momentos. Mas é o melhor zagueiro. Eu já contei aqui recentemente um bastidor, pós-clássico Grenal, que o Inter perdeu por 1-0, o último. O Alessandro Barcelos, vice de futebol, encostou no presidente Medeiros e disse: temos que contratar um outro zagueiro. E o presidente Medeiros disse pro Alessandro: tu vai lá e fala pro Cudê para ele botar o Moledo no time para acertar a defesa. Porque nós temos a melhor dupla de zaga do Brasil, com dita do ano passado. É claro que pode ter havido um exagero, mas foi uma das melhores. Eu ainda acho que Kahneman e Jeromel é melhor. Mas enfim, e manda botar o Moledo. Aconteceu o Grenal, perdeu. Alessandro caiu na sexta. Sábado teve o jogo com São Paulo, ainda continuou o Zé Gabriel, mas já mudou. Quando o presidente baixou no vestiário, já entrou o Moledo. Agora vamos ver, né? O Moledo vai ter que jogar amanhã, porque o Zé Gabriel tá suspenso. Essa é Mas aí o presidente demorou 10 meses para entrar no vestiário, né? Mas é o seguinte, tchê, 10 não, né? Tu tira 4. Como é que é? Cortou aqui pra mim. Não, 10 não. Tu tira 4, 9. Não, 10 meses quer dizer assim, que a gente tá em outubro, né? Sim, sim. É porque, lembra, o ano começou com o Moledo e Cuesta como titular, mas por quê? Porque o Bruno Fux estava na seleção sub-20, lembra? Pré-olímpica. É que passou tanto tempo sem futebol que a gente esquece. Aí o Bruno Fux volta da seleção sub-20 em fevereiro e assume. Ele entra no time titular já naquele Grenal, lembra? Que o Grêmio até vence 1-0 do Diego Souza. O Inter mas começa... Ali tinha a situação que era conveniente que o Bruno Fux se firmasse para ser vendido. Bom, fez o dinheiro, o Bruno Fux já foi, boa viagem, seja feliz, vamos botar o Moledo. Aí surge o Zé Gabriel. Por Eu isso... acho até que não começou mal, mas o Moledo é mais zagueiro que o Zé Gabriel. Bruno Fux, pra mim, é um zagueiro que daria conta em gauchão, mas não em brasileiro ou Libertadores. Fez certo em colocar pra jogar, deu vitrine, esteve em seleção brasileira, vende. Isso vem do Inter, não é do Cudê. O Cudê, desde o início tinha um plano. O plano do Cudê era, isso aí é claro, dois zagueiros construtores para um volante que consegue se posicionar atrás dos zagueiros para dar segurança. Na cabeça do Cudê, esses zagueiros eram... Tô falando o grupo que parte o ano, tá? Eram Fux e Cuesta. E esse jogador de fazer esse vai e vem era Musto. De ter um jogador central no meio de campo com poder de marcação e chegada. Ele não via isso no Edenilson. Ele viu o Edenilson como um jogador de corredor. Depois ele passou a ver no Edenilson pelo meio, quando ele coloca de primeira o Marcos Guilherme pela direita. Um cara da esquerda que investia da ponta pro meio, em que ele via no Bosquilha. Mas a fase do Patrick, e quando o Patrick pegou ritmo físico, ele passou a gostar muito do Patrick. E dois laterais, que são os laterais que vão ficar grudados na linha lateral. Eles não vão construir por dentro. O Rodinei e Moisés começam um ano, mas ele percebe que precisa de uma coisa um pouco melhor que o Rodinei, mas ele ainda gosta do Moisés. Então, laterais físicos e que ficam pisando na linha lateral, bem abertos. E dois atacantes, um que se mexe e um centroavante. Esse era o plano. E mesmo quando ele perde Guerreiro,
mesmo quando ele perde, mesmo quando ele se convence, não se convence muito, né? Mesmo quando ele perde o Fux, mesmo quando ele perde outros jogadores, ou se convence que Musto e Lindoso talvez não seja bem assim, e às vezes ele volta e sempre dá um jeito de colocar, e mesmo quando chega o Saravia, ele nunca alterou o plano. O plano sempre foi uma insistência do Cudê. O que o Cudê deve pensar é o seguinte, ó, com o tempo, a minha teoria vai se materializar numa boa prática. Só que nós estamos falando de Brasil. E no Brasil, a teoria não se materializa na prática. É a prática que muda a teoria. E é o momento dele fazer isso. Eu sei que eu falei umas abstrações assim, mas... Não, tô ligado, Carlos. Eu tô ouvindo vocês assim, ó. Vou pontuar algumas coisas. O Cristiano disse o Inter o presidente levou 10 meses para entrar no vestiário. Bem, vamos lá. Numa estrutura hierárquica, o presidente até nem deve entrar no vestiário, a não ser para fazer uma manifestação antes de um jogo decisivo e tal. Mas essa inter-relação da presidência com o técnico, ela é feita pelo homem do futebol, que no caso era pela hierarquia do Inter, pelo organograma do Inter, o Alessandro Barcelos, e o executivo, que é o Rodrigo Caetano. Mas aí temos uma situação que vai interferindo nisso. Ou seja, o Inter começa o ano com uma projeção orçamentária de déficit zero. Vem a pandemia, um fato inesperado, extraordinário, com o qual ninguém estava preparado para lidar. E isso interferiu completamente, mudou a ordem das coisas. O Inter tem um déficit hoje da ordem de 63 milhões. Eu acho que vocês receberam, eu recebi ontem aquela planilha que o pessoal mandou do Internacional lá, veio direto pro meu e-mail, até nem sabia que eles tivessem lá o meu WhatsApp. Então, mudaram as posições. O Internacional tinha um vice de futebol, vinha com resultados bons. O Inter foi tido por favorito nos 2 últimos Grenais, gente. E não é de graça. Eu tava olhando, se a gente pega os resultados num bloco de 5 jogos mais remotos, nós temos 2-0 contra o Ceará, 2-0 contra o Bahia, 1-1 com o Palmeiras, 2-0 no Botafogo, 1-0 no Atlético Mineiro. Quer dizer, esse bloco mais remoto indica que as coisas andavam bem. Aí pega o bloco mais recente e pega 0-0 América de Cali, 1-1 São Paulo, 1-0 para o Grêmio no Grenal, 1-0 Fortaleza, 1-0 para o Goiás. Aí a gente percebe esse que é o problema do favoritismo. A gente sempre se apega naquela semana, nos 2, no máximo 3 jogos anteriores ao clássico. Chega no clássico, a situação é diferente. Neste momento, tá favorável pro Grêmio. Mas quem garante que amanhã o Inter não vai vencer o Grenal? O meu raciocínio era no sentido mais em torno da fala do Cristiano. Agora meio que foi imperativo, impositivo, necessário e obrigatório que o presidente fosse pro vestiário. O Inter tá afundando no bloco mais recente de jogos, tomando gols e não fazendo, perdendo. Tá se desestruturando o modelo de jogo. E o principal, ou o segundo principal, ou um dos principais zagueiros, não apenas do Inter, mas desse cenário de jogadores no Brasil, o Moledo tá no banco. Aí isso obriga o presidente a descer no vestiário. Chegou a ser reserva do reserva. Não, ele era uma não opção. Se não tem o Fux, chama jogo. Zé Gabriel. Se não tem o Zé Gabriel, como é o nome do outro zagueiro que entrava? Outro menino? Pedro o quê? Pedro Henrique. Mas aí é demais, né? Aí é demais. Mas eu vejo que digamos assim, esse consentimento, Cristiano, do Cristianos e o Orestes, todo mundo, do Codê, a imposição do presidente, é um consentimento assim meio contrariado. Por quê? Porque os treinadores, quando têm convicção no modelo de jogo, eles não aceitam que alguém venha de fora e altere o modelo deles. Ele está até tolerando, mas ele não aceitou no íntimo. Lembremos que o Messi brigou durante a Copa do Mundo com o Sampaoli porque ele queria impor na seleção argentina um método que ele tem convicção, um modelo que ele tem convicção. Ô Zé, a maioria dos treinadores é assim. Desculpa te dizer. Então, ele está aceitando entre aspas. A maioria dos treinadores é assim. A famosa teimosia, muitas vezes. Não, ele tem uma convicção num modelo de jogo dentro do qual não se encaixa o Moledo. Ele chegou a dizer que eles estavam treinando, ensinando o Moledo a fazer esse jogo de troca de passes, porque ele não sabe passar. Mas é difícil ensinar o Moledo, um jogador de força. O Gabriel é um baita passador, então. O que é uma balela. Eu sempre bati nessa tecla e vou continuar batendo. É uma balela. A saída de bola do Zé Gabriel é horrorosa. O Zé Gabriel, que eu até acho, e aí mérito ao Cudê, o Zé Gabriel ele é muito melhor zagueiro do que volante, e quem colocou o Zé Gabriel na zaga foi o Cudê.
Até então ele era volante, aí é mérito do técnico argentino. Mas o Zé Gabriel, ele errou passe na saída de bola no Grenal, o Grêmio não fez um gol por um detalhe. Ele errou passe na saída de bola contra o Bahia, gol do Bahia. Ele errou passe na saída de bola contra o América, gol do América, no jogo do Beira-Rio. Mas como o Inter ganhou os jogos, aí é o que tu estava falando, mas é que o Inter vinha ganhando 5 jogos anteriores, aí é tu fechar os olhos para a realidade e ficar só com o resultado. Por que ganhou? Como é que vinha ganhando? O Zé Gabriel vinha falhando em todos os jogos. E o Moledo, com todo respeito a quem acha que a saída de bola não é boa, ele pode não ser um exímio passador, mas o Moledo é o seguinte, engrossou o caldo, parceiro, bico pra frente. Eu não lembro do Inter levar gol pelo Moledo ter ficado se engraçando na frente da área errando o passe. Eu não lembro disso. Pra mim, isso é saída de bola. É não entregar pro adversário. Coloca o Johnny entre eles. Se vai dar o balão e o cara vai rebater lá na frente, bom, aí é sequência, beleza. Mas não entrega a bola perto da área. Vocês vão lembrar que o Bruno Fux também tinha uma saída de bola que às vezes comprometia eu lembro de 2 momentos. O Cuesta cansou de levar cartão por causa disso. Exato. Contra o Tolima. Tendo que ser bombeiro das bobagens do Fux. Cuesta teve que ir lá dar o bote e tomou amarelo. No clássico Grenal, o Bruno Fux da Libertadores saiu errado, o Grêmio perdeu um gol feito. E no mesmo jogo, o Cuesta teve que dar uma cobertura também e tomou amarelo. Essa saída de bola, ela é boa até a página 2. Por isso que eu digo, tem que ser Moledo. Eu já defendi o Moledo na época do Bruno Fux, mas sempre disse, entendia eu que também. tinha que vender. Desde o início. Vendeu, agora já era, põe o cara jogar. O Moledo é o melhor guarda-costas que o Cuesta tem. Ele libera o Cuesta para fazer aquelas saídas, ele libera o Cuesta para jogar em todos os lados, ele auxilia o lateral. É o melhor guarda-costas que o Cuesta tem. O futebol do Cuesta, ele aumenta quando o Moledo joga. Pode acreditar, observem atentamente. Ele é muito melhor quando o Moledo joga do que quando joga com o outro companheiro. Isso aí. Eu vou te dizer o seguinte, Orestes, já digo há muito tempo, para mim Moledo é mais zagueiro que o Cuesta. Eu acho o Cuesta um bom zagueiro, para mim o Moledo é o melhor zagueiro do Inter. Mas o Cuesta cresce, ele também tem uns rompantes de enfeite na frente da área. O Moledo não, o Moledo é sério. O Moledo é o seguinte, dá para sair jogando? Sai jogando. Não dá para sair jogando, parceiro, bico para frente. Não entrega a bola aqui atrás. Para mim, isso é o que tem que fazer o zagueiro. É legal sair construindo, é legal sair de peito estufado? Pô, é excelente. Quando dá para fazer isso, o Moledo faz. Porque se vendeu uma narrativa, Zé, de que o Moledo fosse assim um cara que tropeça na bola. E não é isso. Se tem como fazer um passe para quebrar a linha, o Moledo faz eventualmente. Agora, se não dá para fazer, é balão para frente. Não vai entregar a bola para os caras à frente da área, né? Eu no ano passado, todo dia eu me dava 100 chibatadas. Eu me autopunia. Porque eu era contra o Moledo, recontratar o Moledo. Somos dois. E depois ele dentro de campo, ele convenceu. Então eu no alto flagelo, na autopunição, eu me dava 100 chibatadas. Esse ano eu não fiz mais. Pô, chega também, já me fui punido o suficiente, né? Agora vamos tocar, vamos elogiar e quero o cara como titular. Tem que reconhecer que eu era contra o Moledo, mas eu também tenho que reconhecer que também não vou tão longe quanto vai o Oliveira. Mas eu acho que ele é um complemento ideal para o Cuesta. 11h39, eu tenho que fazer um intervalo, só atendo o Emerson Colorado de Noia para exemplificativamente aqui, por amostragem, a gente manifestar a fala do torcedor. O nosso Emerson diz assim, Zé... Tem horas que o Veja Bem vai longe demais, né, meu bruxo? Não, para exemplificar. Eu vou pegar um cara só, porque tem muita gente interagindo. Uma amostragem. O Cudê tá abatido, diz o nosso ouvinte, como todos nós colorados estamos. São 2 lesões de cruzados, falta de recursos para contratar, fora o catadão, e ainda temos a freguesia pro rival. Cudê tem razão de estar abatido. Leia, por favor. Tá dado o recado do Emerson, ele é colorado de Noia. Acho que sim, só que o Cudê não pode aparentar isso, né? Porque quando o cara que comanda as coisas aparenta, o que eu falo do mental, o resto todo vai pra banho, entendeu? Quando o cara comanda, as coisas, ele se mostra abatido, resignado e com vontade de, né? O resto assume isso. Existe. É aquela coisa, claro, né, mano? Já que ninguém gava, o Zeca, né? Exato. O técnico de futebol é isso.
já que ninguém motiva, o técnico tem que fazer isso. Se o técnico começa a baixar a cabeça e andar com um discurso pessimista, imagina como é que isso repercute. Tem horas que a hierarquia que o Zé Aldo falou mais cedo precisa ir pro vestiário para dizer que está presente, não apenas se fazer por hierarquia. Não, e tu tem que mostrar uma cara. E nisso aí a gente não tem nenhum tipo de crítica, tá? A se fazer do Renato. Nenhum tipo de crítica. O Renato, o time do Grêmio, joga a pior partida possível. A pior, tu vê que tá tudo errado. E ele vai lá e fala, apagão, é nananeném, uma hora vai melhorar. E o torcedor acredita. E o torcedor acredita. Nunca nos matarão e vamos em frente dele. Exato, bombo. isso e o do aí, Inter se deprime, né? É, isso aí, eu tenho a obrigação de criticar o Renato quando ele fala isso, porque é um discurso delirante. Mas é um discurso delirante que daqui a pouco motiva, né? Não, ele não vai se mostrar. Eu vou dizer o cara que melhor faz isso no futebol brasileiro, na minha opinião, Abel Braga. O Abel teve uma vez lá no Fluminense que o Fred tomou das caipirinhas de saquê, que mostrou uma nota lá que ele gastou uma fortuna. E os caras realmente tomaram muita caipirinha de saquê. Ficaram completamente mamados, evidentemente. E o Abel Braga vai pro público, daí perguntaram, o Fred gastou tanto com tantas pessoas e tinha convidados, e gastou tanto. E o Abel Braga daí, eu tô com inveja, eu queria estar lá também, tomar um monte de caipirinha de saquê. Se eu tenho dinheiro, melhor ainda. Qual é o problema? Não perde nunca o grupo, né? Bom, vamos pro intervalo, são 11h42 da manhã, você está acompanhando o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba em nome... Bem, nós estamos retomando o debate do Ganhando o Jogo, na primeira hora nós acabamos nos detendo bastante mais no Inter, e o clássico é Grenal. A pergunta do Orestes ainda está pendente de um aprofundamento. O Orestes perguntou daquele jeitinho dele, assim, bem educado, com a voz tranquila. Tem favorito para o Grenal? Nós tínhamos o favoritismo do Inter nos 2 clássicos anteriores. E não se confirmou. E nesse Grenal tem favorito? Cristiano Oliveira. Mas eu já disse na primeira meia hora, é o Grêmio. Silva. É o Grêmio. Olha, se pegar os últimos clássicos, o favorito é o Grêmio. E o estado psicológico do Inter, o favorito realmente é o Grêmio. Mas dessa vez eu vou mudar. Acho que não tem favorito. E acho que o Inter vai ganhar o clássico. Tu dizes assim que é um favoritismo emocional do Grêmio, que o Grêmio estaria mais equilibrado emocionalmente, mas não tem favoritismo técnico. Eu digo e repito, o Grêmio é favorito pelos últimos resultados, vem embalado, parece que o Renato conseguiu achar uma maneira do Grêmio jogar, embora o primeiro tempo contra a Católica, eu achei um primeiro tempo do Grêmio horroroso, mas o segundo o Grêmio foi superior e venceu. O Inter está com dificuldades, tem todo o tsunami que entrou no vestiário devido a essa maldita política do Inter. O Cudê com essa cara de quem comeu e não gostou, louco para ir embora, mas não vai porque tem que pagar 14 milhões. E o Inter louco para demitir, não demite porque tem que pagar 14 milhões. Enfim, eu acho que essa é uma grande chance. E em alguns momentos, e não foram poucos na história recente ou na história dos clássicos, a gente vê que... O momento de recuperação é quando tu vence um Grenal. De repente pode ser esse momento do Inter. Há 10 clássicos sem vencer, vai lá, ganha, daqui a pouco dá uma guinada, começa a ajeitar a casa, o presidente desceu pro vestiário, já deu uma sugestão do Moledo, daqui a pouco isso muda. Eu acho que o Inter ganha o Grenal, mas o favorito é o Grêmio. É meio louco isso que eu tô falando, eu sei que pode ter várias interpretações, mas eu acho que tá tão fácil pro Grêmio, tão frequente, uma hora o Inter vai ter que criar vergonha na cara e vencer o clássico. Acho que vai ser esse. Eu não vou para esse lado assim extremo de inverter as polaridades. Eu disse que favorito é o Grêmio e mantenho, acho que é favorito o Grêmio
Por aquele aspecto mental que eu mencionei no começo, de entrar nos Grenais concentrado e o Inter pilhado, mas tendo em vista os últimos jogos dos dois times e a sequência de empates, especialmente do Grêmio no Campeonato Brasileiro, eu acho que mesmo sendo o Grêmio o favorito, tivesse eu que apostar num resultado para o Grenal, seria de empate. Como eu não vou ficar em cima do muro e dizer que acho que é empate, favorito para mim é o Grêmio. Mas se tivesse ali o bolão valendo dinheiro, valendo ficha, aí eu botaria a coluna do meio. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu já tinha passado por essa, mas volto contigo. Qual é o Grêmio que tu considera o favorito? É o Grêmio do Darlan, do Robinho, do Matheus Henrique, ou é um Grêmio que tem a Jean-Pierre e Maicon? Não, o Grêmio que eu considero favoritos é o que joga contra o Inter. Tá, mas o Grêmio tem... Para quem não entendeu a relação, eu considero o Grêmio favorito não por causa do Grêmio, mas por causa do Inter. Porque nós temos duas situações. O Grêmio tem um time que vem de uma vitória contra a equipe da Universidade Católica, mas é um Grêmio que foi montado para aquele jogo sem os melhores. O Grêmio precisa, Zé, que haja uma intervenção no vestiário. Tem que conversar, e aí não precisa de intervenção nem no vestiário, eu acho que, concordo tu disseste essa primeira meia hora, acho que o presidente não tem que ficar entrando no vestiário, o vestiário é o lugar sagrado de jogador. Mas uma intervenção assim, chama na sala do presidente Renato e Jean-Pierre. Assim, vem cá, vamos conversar. Por que isso? Porque os dois são figuras assim difíceis. O Jean-Pierre é um cara de muita personalidade. O Jean-Pierre ele é um cara diferenciado intelectualmente. Não é qualquer resposta que tu dá para o Jean-Pierre que ele vai aceitar. Ele é um contestador. E isso é absolutamente positivo. Todos os jogadores deveriam ser, todos os seres humanos, tá? Não jogador, todas as pessoas deveriam ser como é o Jean-Pierre. Os caras falam uma coisa e perguntam, por que tá me dizendo isso? Por quê? Por que que não é? Por que que é assim ao invés de ser assado? Assado não é melhor? Vamos debater, vamos conversar, vamos trocar ideia. E aí, claro, o Jean-Pierre acaba tendo uma pecha, tendo um rótulo, ele é metido. Não, ele não é metido nada. Ele é inteligente. Ele tem personalidade para contestar. Não importa se ele tem 20, 30, 40 ou 50 anos. Se ele tem a capacidade intelectual do argumento da contestação, por que ele não vai contestar? Só que o Renato, ele é um sujeito, o ser humano como um todo, ele não gosta de ser criticado. Tem pessoas que lidam melhores com as críticas, outras menos, mas ninguém gosta de ser criticado. Só que o Renato ele não gosta de ser sequer contestado. E o Renato, por ser o principal ídolo da história do Grêmio, por ter uma estátua dentro do Grêmio, por representar tudo o que representa, todo mundo fica cheio de dedos para contestar o Renato. E talvez o Jean-Pierre não. O Jean-Pierre contesta, bate de frente, e eu repito, isso não tem nenhum problema. Tá? Só que agora, ao ter o Jean-Pierre em condições e não jogar com o Jean-Pierre, ao menos no time que é especulado, o Renato não está punindo o Jean-Pierre por ser um contestador. Está punindo o time. E eu quero dizer mais. Esse lado que é fácil rotular como bad boy do Jean-Pierre, e que eu não faço isso, porque eu acho que um cara de personalidade, um cara inteligente e um cara contestador não é necessariamente um bad boy, mas essas características atribuídas ao Jean-Pierre, só um pouquinho, o próprio Renato era igualzinho quando tinha a idade do Jean-Pierre. O Renato, com 20 anos, era tão contestador quanto o Jean-Pierre agora, mesmo antes de ser campeão do mundo na Libertadores. O Renato também era um ser difícil. Então, só que naquela época tinha uma diretoria, tinha um departamento de futebol, tinha um treinador, que era o Espinosa, que não punia o time. Não dá para tirar o Renato daquele time do Grêmio. E não dá, guardadas todas as proporções, não dá para tirar o Jean-Pierre agora. Então urge uma intervenção dentro do Grêmio, ou do presidente, ou do departamento de futebol, para trancar os dois numa sala e dizer o seguinte, vem cá, vocês querem debater comigo junto, ou eu entrego a chave para vocês, saio e volto daqui uma hora. E aí é o seguinte, se tiver que xingar a mãe, xinga, mas se acertem. Se acertem, porque o Grêmio tem que ficar acima de tudo. Não dá para imaginar, Zé, tu me perguntou qual Grêmio eu acho melhor, o Grêmio do Robinho ou do Lucas Silva. Para mim, o Grêmio sem o Robinho é muito melhor. Mas mesmo que tenha o Robinho, quem é que vai deixar o atacante na cara do gol? É o Robinho ou é o Jean-Pierre? É o Jean-Pierre, né? Então é ele que tem que jogar. Olha só para não passar desapercebido e batido, o Zé Aldo disse que o presidente não tem que descer no vestiário, que não tem que entrar. Muito pelo contrário. O presidente tem que ter uma sala para ele no vestiário. Qualquer presidente de clube de futebol tem que ter uma sala para ele. Ele tem que entrar no vestiário a hora que ele quiser.
Ele é o mandatário do clube. Mas o Ele que vai preso se der problema, se der erro nas contas, é ele que vai preso. É ele que tem que buscar o dinheiro para pagar salário em dia. Quem não tem que entrar no vestiário é a entourage. Os assessores de porcaria nenhuma. Esses é que não tem que nem passar perto de um CT de futebol ou entrar no vestiário em dia de jogo. O presidente, ele é quem manda. Ele tem que entrar, sim, senhor. Ora, onde já se viu o mandatário do clube, o que assinou o papel para contratar, o que assina para demitir, não entra no vestiário. É um lugar sagrado. É um lugar sagrado e o presidente é Deus lá dentro. E ele tem que entrar e o grupo de jogadores e a comissão técnica tem que olhar assim e pensar, bom, chegou o chefe, vamos respeitar. É a mesma coisa numa redação de rádio, jornal, TV e site. Entrou o dono, é olhar e, opa, chegou o chefe, vão parar com a sacanagem. É isso. Como é que o presidente que manda no clube, é ele que vai seguir se o jogador for embora? Assim, ó, chegou o ratão. Opa, aqui o senhor não passa. Nós estamos falando... É que nem metal quando vai entrar no aeroporto. Nós tem que ter um detector de ratão. Umas ratoeiras gigantes para o ratão não entrar. O presidente, cara, ele manda, ele foi eleito pelo torcedor no voto do sócio. Pode ser bom ou ruim, ele foi eleito, ele tem que entrar, cara. Como é que vai dizer para quem paga, cara? Para o cara que está chefiando o clube, para quem paga o salário? Não, aqui o senhor não entra, o senhor fica na porta aí. Era um absurdo quando o Luxemburgo não deixava entrar o presidente e os dirigentes do futebol nas palestras. Isso é um absurdo, ele tem que entrar e tem que olhar. Tem que ver as mancadas que o técnico vai dar e se dá mancada tem que cobrar. Num sistema profissional é assim que funciona. São opiniões bem diferentes as nossas, mas eu não tenho mais tempo. O Cris se alongou um pouquinho aqui. Não, mas fala sobre a tua opinião, quero ouvir a tua opinião depois do Eu intervalo. penso totalmente o contrário. Nós estamos falando de exercício de poder. Tem formas de exercer o poder. E não é dessa forma que vai constranger o treinador no vestiário, no ambiente de trabalho dele, perante os subordinados dele. Não é constranger, é trocar ideia, sentar e conversar. Vamos falar ninguém depois. Ninguém está constrangendo ninguém. Quem manda tem que ter o direito de poder conversar com o seu funcionário. Mas quem manda ninguém está constrangendo Mas quem manda entende mais do que quem obedece. A questão é a função técnica. Se tu contrata o treinador é porque tu não entende de treinador. Exato. Porque tem alguém que é profissional da área. Então tem que ter um respeito com esse limite da atividade do profissional. Mas eu tenho um noticiário agora, vai bater meio-dia, a gente volta nisso. No programa. Bem, o Cristiano Silva sustenta uma posição que o dirigente tem que ter a liberdade absoluta de ir ao vestiário a hora que bem entender. O presidente, não é o dirigente. Dirigente é uma gama muito vasta. O presidente, o mandatário, a autoridade máxima. O que eu divirjo um pouco é na forma como tu exerce o poder. Eu não estou tirando do presidente a sua autoridade, o seu poder. Eu só considero que se o presidente fica interferindo no vestiário, interferindo no trabalho do técnico, ele está indo diria que além daquilo que é o papel presidencial, como regra normal. Numa eventualidade, quando as coisas estão se desajustando, muito desorganizadas, que o vestiário não tem comando, que estão a baderna, que os jogadores estão mandando, que isso está comprometendo a imagem do clube, bem, vá lá. Nessas circunstâncias, admissível que o presidente interfira, chame todo mundo, ou no vestiário, ou em algum lugar, num auditório do clube, e dê uma puxada de orelha. Mas se ele quer conversar em particular com o técnico, ele não deve ir ao vestiário na frente dos jogadores. Eu considero que ele deve chamar o técnico e conversar em gabinete. Tu tá distorcendo, vai me desculpar. É que eu te permiti falar longamente, daí eu concluo o meu raciocínio. Tu disse que a tua ideia é que o presidente não deve entrar no vestiário, que é um lugar sagrado. E eu digo que o presidente deve entrar no vestiário. Ele vai entrar ali e olhar, tudo bem, fulano, beleza, vamos tomar um café aqui, tudo bem, como é que tá, beleza, pronto. Agora, se ele, evidentemente, o vestiário não é uma sala gigante, fica todo mundo pelado. Tem partes separadas, tem a sala do treinador, tem a sala de não sei o que, da fisioterapia. E se ele tiver que conversar com o treinador e o treinador tá fazendo bobagem e trocar uma ideia, ele é gestor, cara. Ele não vai chegar assim, tá aqui a escalação, toma o papel. Aí não. Ele vai trocar uma ideia. Ô, treinador, por que essa escalação é assim? Olha, eu tô te explicando. A escalação é assim porque esse jogador joga melhor aqui e tal. E o presidente pode dizer, mas e se fosse assim? E o treinador pode responder, não, esse jogador aqui não vai dar. Então tá bom, essa é a tua escalação, beleza. Ele pode conversar, eu não estou dizendo que ele tem que mandar lá, toma caneta, eu quero essa escalação. Aí não.
O presidente é o gestor. Presença, né, Cristiano? E tem que entrar no vestiário o presidente, o vice de futebol, o diretor de futebol, o executivo. A ratonagem é que não pode entrar. Os espia que não pode entrar. O poder do vestiário, ele deve ser o poder do treinador. A regra é essa. A exceção é que, eventualmente, numa situação dramática, o presidente se faça presente até para que os jogadores não só em situação dramática, percebam que ali está a autoridade mais importante do clube e que o que está acontecendo não deve continuar. Mas então estamos falando de coisas desiguais, de exceção e de regra. Eu considero que o trabalho do treinador é eminentemente técnico e, como tal, a competência é dele por inteiro. Se um treinador está o tempo todo sofrendo interferência, seja de quem for, ele não deve continuar como treinador, porque estão dizendo para ele o seguinte: tu não é competente para gerir pelas tuas ideias. Tu tem que usar as nossas ideias. Tu continua falando algo totalmente diferente do que eu estou dizendo, mas tudo bem. Se a gente vai ficar nesse racha aqui, né, ninguém vai falar e nós vamos ficar batendo boca. Tu tá falando algo completamente diferente do que eu acabei de dizer. Que eu não sei, agora eu peço ajuda dos colegas aí, dos ouvintes, se eu me fiz entender, porque se eu não me fiz entender, eu vou tentar explicar de novo. Eu vou colocar o que eu... Entendeu, Grandão? Tu tá querendo impor a tua vontade na marra, não vem com essa conversa, Grandão. Nós estamos falando coisas parecidas em um ponto e diferente em outra. Não, tu tá dizendo uma coisa completamente do que eu tô falando. Eu vou repetir e prometo ser pela última vez. O presidente, ele é o mandatário do clube. No momento em que ele é presidente, ele quem manda o clube é presidencialista. O presidente, ele tem sim que entrar no vestiário a qualquer momento, na boa e na ruim. Ele não vai impor a sua escalação porque ele tem um vice de futebol que ele indicou e um diretor executivo que ele também contratou, e eles são os gestores do vestiário. Mas o presidente, por ser um cargo máximo, ele pode chegar assim para o treinador: o treinador Carlos Guimarães, tudo bem, chega aqui, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos tomar um café. Qual é a escalação que tu pretende colocar em campo? E o treinador Carlos Guimarães vai dizer assim: presidente José Aldo, a minha escalação, pelo que eu vi nos trabalhos da semana, pelos relatórios da comissão técnica, desgaste muscular e não sei o que lá, como joga o adversário, é esse o time. Ah, não, tá bom. Aí o presidente pode achar bom, pode discordar e dizer assim: gente, quem sabe, uma sugestão, tu botasse o Luiz Magno na lateral esquerda ao invés do Cristiano Oliveira, que o Cristiano Oliveira apoia mais, o Magno marca mais, o adversário joga por ali, e o treinador Carlos Guimarães vai dizer assim: não, presidente, deixa pra mim. Tá bom, deixa contigo, não tem problema. Ele vai a campo, o treinador pode vencer o jogo pela sua ideia, como pode tomar um vareio pela sua ideia. E se tomar um vareio, o presidente tem a obrigação de chegar a treinador: vem cá, poxa vida, a gente conversou, tu desse uma vacilada aqui. Pois é, vamos ver o que a gente vai fazer na próxima. Assim como, se o treinador ganhar com a ideia dele, ele pode chegar ao presidente, deve chegar e dizer assim: parabéns, tu tinha razão, por isso que tu ganha 500 quilos de alcatra e eu fui lá te contratar e vamos seguir o baile e vamos ser campeão. É bom pra ti, é bom pra mim. Como é que um presidente não vai entrar no vestiário para trocar uma ideia? Não é ele botar lá no carteiraço. Como é que ele não vai entrar no vestiário? Eu fico pensando assim: se o Edir Macedo, o presidente entra na sala de cirurgia para dizer como é que tem que operar o joelho do Saravia, não vai entrar na situação e falar uma questão contigo técnica, porque tu é o narrador. Da onde isso? Nós estamos fazendo confusão. A área técnica. Eu até vou abrir, porque os outros têm que entrar no debate, senão fica parecendo uma teimosia da minha parte. Mas assim, ó, se o médico do Inter estiver operando o joelho do Saravia, o presidente não vai lá dizer: esse cruzado aí tem que colocar um reforço. Pelo amor de Deus, que médico! Nós estamos falando de treinador, que Sim, médico! Estamos falando de área técnica, de função técnica. Nós estamos falando de treinador, cirurgia não, Zé. Aí tu tá de brincadeira. Assim, tu vai botar um médico na parada? Eu tô falando de função técnica, Cristiano, é isso que tu não conseguiu aceitar. A função é técnica, o treinador, ele é habilitado tecnicamente para fazer o trabalho dele. Essa é uma das curiosidades que existe no Brasil. Todo mundo é treinador ou todo mundo se acha treinador. E aí vai dar opinião no trabalho do cara. Se acha, mas só que o clube tem um presidente. E o presidente, como naquele momento, o gestor máximo, ele deve trocar uma ideia com o seu treinador, ele deve trocar uma ideia com o seu presidente, vice-presidente de marketing. Olha, não vai valer a ideia dele, vai valer a do treinador, é claro. Mas ele tem a obrigação e o dever de perguntar, trabalhar, questionar. Senão ele vai ser
Uma figura decorativa. Não, é um carteiraço. Eu sou o presidente, eu tô acima de todo mundo, eu quero que ponha esse zagueiro. Não é isso que eu tô falando, José Aldo Pinheiro. Não é isso. É que tu tá distorcendo. Tu tá distorcendo. Eu não tô dizendo que ele tem que dar carteiraço. Ele tem que buscar saber qual time que vai jogar, por que vai jogar. E o treinador tem que explicar. O treinador não pode explicar, eu que sei, sou eu o técnico. Não, meu amigo. Nós temos que conversar, dialogar. É isso. Eu fecho com o Cristiano Silva nessa Isa. Não é impor a presença do presidente, não é querer dar carteiraço, é simplesmente dialogar, encontrar um denominador e cada um seguir o seu trajeto. O presidente tem que se fazer presente, não só num momento de, como você referiu mais cedo ali, me fugiu o termo agora que tu usou ali, Zé, mas... A estrutura é hierárquica. E eu falei que cada um tem uma função dentro da hierarquia. Perfeito, mas o presidente tem que se fazer presente dentro dessa hierarquia. Não adianta ser uma figura decorativa, existir por existir. Ele tem que agir não só administrativamente, mas também presencialmente. Eu acho que o presidente, ele tem que sugerir, ele pode chegar para o treinador e sugerir, olha, vamos bater um papo aqui, o time não está bem, esse jogador não está jogando bem, eu sugiro, quem sabe tu muda aqui. Ele deve sugerir alguma coisa, deve... sem dúvida nenhuma, conversar com o treinador. Por exemplo, um exemplo no Internacional. Eu tenho certeza de que o presidente chegou para o Cudê e vão sugerir para ele, vamos botar Moledo aí, quem sabe o cara neta, etc e tal. E aí o cara vai colocar Moledo. Claro que vai jogar agora porque o outro está machucado. Mas ele deve sugerir, o presidente deve interferir também quando a coisa não está boa. Eu acho que o caminho sempre é a ponderação. A ponderação. Primeiro porque presidente é presidente, não é ditador. O presidente vai chegar no vestiário, vai jogar esse aqui porque assim, aí quem faz isso é ditador, não é presidente. Então eu começo por aí, pelo ponto da ponderação. Eu acho que a conversa, eu acho que a troca de ideias, eu acho que a pergunta, a indagação, às vezes a cobrança sim, porque afinal de contas o presidente está acima do técnico, tudo isso deve acontecer. E em relação ao vestiário, que era o debate inicial, eu vou de novo na ponderação. O Silva, em algum momento, talvez pelo recurso argumentativo, disse, o presidente tem que ter uma sala no vestiário. Não, eu acho que não. Eu acho que é uma demasia. Aí alguém, acho que foi Zé Aldo, que disse que o vestiário, por ser sagrado, o presidente não pode pisar. Não, também não. O presidente, ele é o presidente do clube, ele pode pisar onde ele quiser. Ele só não pode, por exemplo, pegar uma trouxinha de roupas, pegar um cobertor, um travesseiro e dizer, bom, agora eu vou morar e dormir no vestiário. Não, o vestiário não é o lugar principal do presidente. O presidente tem a sua sala, onde ele vai tocar as questões do clube. E é evidente que um dia sim, outro não, volta e meia, enfim, às vezes, esporadicamente, ele vai dar uma banda no vestiário, porque ele é o presidente do clube. Às vésperas de jogo importante, por exemplo, amanhã tem Grenal. Nada mais comum do que as vésperas do Grenal, ali minutos antes do jogo, Medeiros esteja no vestiário do Inter, Romildo esteja no vestiário do Grêmio, porque é Grenal. A figura máxima tem que estar ali às vésperas do jogo tão importante. Agora, não é todo dia, não é o presidente também tomar banho junto com os jogadores do vestiário, aí não. Não é nenhuma coisa, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu acho que o presidente pode entrar no vestiário, mas não ao ponto assim de querer ele ter a chave e ele mandar mais que o técnico, aí não. Aí vira ditador e não presidente. Eu acho o seguinte sobre isso, tá? Presidente, se algum clube de futebol na história o presidente souber mais de futebol do que o treinador, tá muito errado. Muito errado. O cara que mais sabe sempre tem que ser o treinador. O treinador é o professor, o treinador é o chefe da comissão técnica, o treinador é o cara que mais sabe de futebol, tem que ser o cara que mais sabe de futebol dentro de um clube. Muito mais que o presidente. Esse é o primeiro ponto. Se o presidente souber mais que o treinador, tá errado. O treinador, ele tem um cargo técnico. E o cargo técnico tem premissas, definições, diretrizes que ele monta. Não é o presidente. Ele monta. O presidente, por sua vez, tem premissas junto com aquela equipe que ele indicou ou contratou de esboçar uma ideia de modelo de futebol para o clube. E contrata o treinador para colocar em prática uma ideia de futebol que o presidente imagina como a melhor para o seu clube, não tem problema nenhum. Então são premissas diferentes.
O presidente, no momento que ele interfere em qualquer coisa dentro de escalação, para mim é um erro. Agora, o presidente, ele tem a prerrogativa de cobrar. A cobrança, sim. A prerrogativa de cobrar e a obrigação de cobrar. Ele não pode se sentir omisso. Não é dizer o seguinte, olha só, tu é meu treinador, faz o que tu quiser e sai fora, para sempre. Não. No momento em que ele vê que o treinador, que as coisas não estão legais, ele entra. Ele chega e diz, vamos conversar? Vamos bater um papo? Muito bem. Olha só, o que tá vendo? Isso ele pode fazer. E ele não pode dizer o seguinte, olha só, vou te dizer o que tá vendo. O que tá vendo é que teu modelo não tá legal, então eu quero que tu escale o fulano. Isso ele não pode fazer. Mas ele tem que perguntar o que tá vendo. Mas o Guimarães. Sabe? Guimarães, aí eu acho que não. Há pouco debatemos aqui que o Jean-Pierre tem que jogar no time do Grêmio. Se o presidente Romildo chegar, o Renato, Jean-Pierre tem que jogar, Renato. Deixa de ser teimoso. Tu pegou birra com o guri, ele é bom de bola. Ele não pode fazer isso? Eu acho que ele não pode dizer, Renato, o Jean-Pierre vai jogar, tá? Aí não. Não, o Jean-Pierre, ele vai dizer, Jean-Pierre tem que jogar. Outra coisa, o treinador pede, vou criar um cenário, pede a contratação do Cavani. Aí o time vai lá e contrata o Cavani. Paga lá os olhos da cara e o Cavani vem e tá aqui. Daqui a pouco o treinador chega assim, não vou botar o Cavani, vou botar o Zezinho, porque acho que o Zezinho é melhor. O Cavani é melhor, mas o Cavani é banco. Tudo bem. O presidente não tem que chegar, vem cá, tu me pediu, cara, eu gastei uma fortuna e tu não vai botar pra jogar? Com jeito, ele tem que dizer, o que tá vendo? Por que tu não tá escalando fulano? Essa é a situação. O que não pode é o presidente baixar para dizer o seguinte, olha só, o fulano tem que jogar. Tem 300 formas de intervenção. Eu nunca vou esquecer quando o Carvalho conta, segue aí entre nós quando ele conta, como é que ele fazia intervenções com Abel Braga. Porque o Abel Braga é aquele sujeito que é paizão, aquela coisa toda, mas o Abel também é uma mula de teimoso, né? Aliás, como todos nós somos, mas por ser técnico, a teimosia aparece mais. O Carvalho, às vezes, conversava com o Abel, almoço, janta, ou no próprio CT, e dizia assim, pô, Abel, lembra que uma vez tu me disse que o Edinho, tu ia experimentar ele de volante, que na zaga não estava dando certo? Eu não sei, Abel, acho que agora eu tô vendo, eu acho que tu tinha razão. E aí o Abel, com base nessa conversa, mudava. O Abel nunca tinha dito nada disso. O Carvalho inventava as palavras, botava na boca do Abel como se ele tivesse dito e dizia, tu deu essa ideia, hein? Acho que tu acertou em cheio, acho que é isso aí mesmo. Tem diversas formas de fazer intervenção, desde um migué como esse, pro bem do time, em nome de um bem maior, ou até de uma forma mais ríspida. Quando eu falo do Jean-Pierre, para mim a intervenção é o seguinte, aí o departamento de futebol não pode ser omisso. Tu pega o Renato, pega o Jean-Pierre, tranca os dois numa sala. Vocês só saem daqui, que nem criança do primeiro ano, vocês só saem daqui de mãos dadas, tá? Porque eu preciso de ti, Renato, só que eu também preciso de ti, Jean-Pierre. E eu preciso que vocês dois estejam remando pro mesmo lado. Então vamos parar com essa palhaçada, peguem a chave, a sala de vocês, durante 1 hora vocês vão ficar aqui trancados, daqui 1 hora eu volto. É isso. E aí tem uma outra situação também. Resolver pelo menos o problema. Não é impondo ditatorialmente. Jean-Pierre vai jogar, pronto, Renato, a escalação começa com ele, pronto. Porque toma partido, tu não pode fazer isso. Mas é fazer uma intervenção para que haja um consenso. Há uma outra situação também, viu, Orestes? Essa situação, por exemplo, contrata o Cavani por um caminhão de dinheiro e o Zezinho tá jogando bem, o Cavani tá numa fase ruim. Aí também entra uma outra situação, da ponderação que o Oliveira lembrou mais cedo. Se o Zezinho estiver jogando muito melhor que o Cavani, tem que jogar o Zezinho. Mas aí sim, se o cara tá melhor, tá fazendo gol e o outro não, claro, tem que jogar o melhor. Agora não pode o treinador ter uma birra e só vai ficar no banco agora. Mas existe aquele treinador que diz assim, eu mando no vestiário o presidente, o vice, etc e tal, o diretor de futebol, ninguém manda. Quem manda na escalação sou eu. Esse cara diz para se valorizar ou ele aceita de vez em quando uma sugestão de um diretor? Depende da relação entre os dois, né? Eu queria fazer uma observação sobre essa questão do Jean-Pierre, porque partindo dessas premissas que estão postas na discussão, o Renato se dá com todo mundo aceita o comando do Renato e o Jean-Pierre não. Não lhes parece que pode ter alguma coisa errada com o Jean-Pierre? Eu defendo Zeldo, tu achou certo o TT ter sido vendido sem nenhuma chance e hoje tá brilhando na Europa lá?
Pegou um bom dinheiro, né? Mas tu achou certo? Será que o Grêmio não pegaria mais se ele tivesse jogado pelo Grêmio, fazendo gols pelo Grêmio? Com certeza. Hoje o TT vale talvez 3 vezes mais do que ele valia quando saiu daqui. Ali teve uma situação, né, Cristiano? As coisas são um pouco diferentes. Não sei qual é a situação que teve ali, me explica. Vou te explicar com o maior prazer. O TT era a quarta alternativa. E o empresário do jogador estava metendo pressão para querer enfiar a goela abaixo o rapaz para frente da fila. Nos processos, tudo tem um histórico. A gente tem que respeitar o histórico. Na frente dele tinha outros jogadores e o empresário estava querendo que o técnico desrespeitasse os outros jogadores que estavam antes ali e que eram titulares. Não é desrespeito, é dar chance pro outro também. Se o cara é a quarta alternativa, ele joga mais que os outros 3, ele tem que jogar, o técnico tá errado. Tem que dar a oportunidade para esse aí jogar e mostrar a qualidade. Que não era o caso. Essa é a versão oficial do Grêmio. Perfeito. É a versão do Grêmio. Agora eu vou te dar a versão da parte do jogador também. Que vem de uma seleção onde ele foi destaque. Ele queria, sim, subir, porque ele ia para o time de transição. E disse, olha, eu quero uma oportunidade, quero treinar entre os profissionais. Eu tô bem, quero jogar. E o Renato achou que ele deu uma unhada. Daqui a pouco o TT pode até ter sido unha grande. Pretensão, mas eu acho que isso aí não é... Tu tem como gestor que controlar. E o capitão Maicon chegou pro Renato e disse, escala o guri é bom, ele tá gastando a bola nos treinos. E o Renato tomou por birra, tanto que ele foi numa coletiva e disse, não adianta pedir pros amiguinhos para jogar, quem decide quem joga sou eu. A porrada foi no Maicon, porque os caras queriam que o TT jogasse. Aí não deu, teve a briga, o Grêmio vendeu. Sim, pegou um bom dinheiro. Poderia pegar 4 vezes mais agora. O TT teria que ter jogado no Grêmio. Sem contar o retorno esportivo que daria dentro de campo, né? Ele era atrás do PP e era atrás do Cebolinha. Vocês queriam que ele ficasse à frente desses dois? Não, ele joga mais que o Alisson. Vou te dizer isso sem pestanejar. Ele joga 3 vezes mais que o Alisson. E poderia jogar os 3 juntos se quisesse. Até porque o TT, ele joga até mais vezes pelo lado direito do que pela esquerda. Quem joga ali é o Alisson. Eu falei 3, não, vamos mudar. Joga 5 vezes mais que o Alisson. Agora um ataque, pensa assim, uma linha TT, Everton e PP. Será que ia sair uns golzinhos aí, não? Não, muito jovem. Tem que ter espaço pro Thiago Neves aí. Não, tem que ter lugar pro Diego Souza, né? Esse centroavante, né? Imagina na frente, Zé. Tu põe essa linha de 3 e pode até daqui a pouco botar o Jean-Pierre junto ali, se tu quiser ir pra cima mesmo. Não, lugar pro Diego Souza tem que ter. O goleador do Grêmio no ano, como é que tu vai tirar? Então, algum jovem vai ficar no banco, né, Cristiano? Claro, mas qual é o reserva do Diego Souza, Zé? É o garoto Isaac. O Isaac é meio atacante, o Diego Souza não tem reserva. Os que tinha saíram. O Renato, não fazem falta alguma. O Renato tá colocando... O Renato tá colocando... saído mesmo. O Diego Souza não tem reserva. O Diego Souza é o único jogador do Grêmio que não tem reserva. O reserva é o Isaac, que é o meio atacante. Não, ele tá criando outro. Tá criando o Luiz Fernando como centroavante. Tem entrado como centroavante nos últimos jogos. Então eu vou lembrar pra vocês que em 2017 ele tentou colocar o Cebolinha como reserva do Barrios. Foi um horror. Não é centroavante. O Luiz Fernando também não é centroavante, jogador de lado. É. O Luiz Fernando tem que ser opção pro PP. Quando não tem PP, tu enfia ali o Luiz Fernando. Até opção pro Alisson. Eu aí tenho uma carinhosa divergência, porque eu já defendia isso há mais tempo. Eu sustentava que o Grêmio, como estava passando por uma transformação, que ele passasse a jogar com 3 jogadores móveis na frente. Sem a figura desse centroavante que fica fazendo 10 correr por ele, ou 9 correr por ele, já que o goleiro também fica só cravado embaixo dos paus. Então eu defendia que jogasse com o Cebolinha, com o Alisson e com o PP, com os 3, para dar uma velocidade ao ataque, para dar uma capacidade de arranque, que é mais ou menos o que faz o Flamengo, quando tem Bruno Henrique, quando tem Gabigol. A bola é lançada pelo Everton Ribeiro, ou é lançada pelo Gerson, direto no pé dos caras. E eles limpam o marcador e já estão na cara do goleiro. Objetividade, sem precisar dar balão pra área. Ter o Gabigol, o Bruno Henrique, outra coisa é ter o Luiz Fernando. Não, eu sei, mas eu tô falando de PP, de Alisson e Cebolinha. Tu fala em característica, eu te entendo. Eu concordo. Eu insisto, aqui, pra mim o melhor Grêmio que eu vi jogar desses recentes era o que tinha o falso 9, que era o Luan. Pra mim o Grêmio de 2016 jogava mais que o de 2017 e tinha o Luan de falso 9. Pra mim o Renato nunca entendeu isso.
que o Grêmio se dava bem não é porque tinha um centroavante, embora o Barros tenha sido muito importante em 17, sim, mas o Grêmio se dava bem por ter um ataque móvel. Agora, já que ele trouxe o Diego Souza e tá dando certo, embora os últimos jogos, mesmo que não tenha jogado bem e deu passe pro gol contra a Católica, foi importante também, o primeiro gol marcado pelo PP, a questão não é ali, a questão é fazer a bola chegar, né? É fazer a bola chegar. Bem, eu tenho a Rafa do Ativo na linha, ela vai dar um recado pra gente e depois retomamos o debate, 12h, 29 minutos, ganhando o jogo, conversando com a Rafa. Qual já vai fazer um intervalo? O Serginho de São Cepé diz, o Renato faz o que quer no Grêmio. Infelizmente, mandou embora o TT, queima o goleiro Felipe Mediolaro e implica com o Jean-Pierre que pode vir a dar muito dinheiro para o clube. É a opinião do nosso Serginho lá, obrigado pela audiência. E a querida São Cepé, um grande abraço. Esse aqui tá dizendo assim, como é o nome dele? Ricardo Soletti. Ricardo, obrigado, bom recado esse aí, vou levar em conta, mas não posso ler no ar. Cara, põe o relógio, anel. Tá. Drexler, um abraço pra ti também. Zé Aldo, Romildo disse que o Neves não jogaria mais no Grêmio, o Renato queria e o Romildo disse não. Acho que acertou ou não é isso? Eu não sei como é que foi a relação do presidente com o Renato, quer me parecer que o Renato, se ele permanecesse, iria aproveitá-lo. Mas eu não tenho um sentimento. Mas com certeza ia. Não tenho uma informação de que o Renato tivesse dito pro presidente que era ele que mandava e que não podia dispensar o jogador. Imagina o Santos seguindo a ideia do Zé. O Pelé com 16 e 17 não iria à seleção. Não, mas ao contrário, eu defendo o aproveitamento dos jovens. Não quero que tragam um gordo de 40 anos pra jogar, eu quero que lance os meninos, cara. Tu não entendeu o meu raciocínio? Valorizar a prata da casa e vender os guris depois. Mas aí então tem que entrar num acordo. Tu quer valorizar a prata da casa, não pode dizer que o cara lá é o quarto reserva e por isso não pode ter chance. O TT. Não, mas tem uma ordem cronológica de aproveitamento de todo mundo, isso é da vida. Tudo bem, mas aproveita o cara antes de vender, Tinha um Zé. garoto de 17 anos que o empresário tava Depois lá. o cara sai, vamos ver o que perderam. Tu tem que ter uma política de gestão de grupo. Se tu aceita um empresário interferindo, os outros empresários vão começar a interferir também. Daqui a um pouco vira uma mixórdia. E os empresários mandam no clube. É o seguinte, o melhor tem que jogar. Se o TT era melhor que os outros, não importa se ele tinha 17 anos ou 35, tinha que jogar. Todo treinador trabalha com uma hierarquia interna que é criada mesmo de forma imaginária. Só que ela não pode ser fixa, Guimarães. Ela não pode ser fixa. Não, quando... O TT, quando sobe ao profissional, e o que nem aconteceu de uma forma definitiva, ele, claro, vai subir no fim da fila, tá? A primeira bola que ele dominar, que já vai dar pra ver que ele é melhor que o Alisson, tu já muda a hierarquia. Se ele era o quarto, passa a ser o terceiro. Primeiro gol que ele fizer, que ele já prova que é melhor que os outros, já passa para segundo. Primeiro jogo que ele entrar e mudar, já passa a ser o primeiro. A hierarquia não pode ser fixa, estabelecida uma vez por ano. A hierarquia ela é maleável. Mas eu acho que o treinador ele trabalha com isso também. É claro que é maleável porque o campo te dá coisas diferentes. Mas eu não tô aqui defendendo o Renato, tá? Eu acho que o Renato demora muito para escalar jovem e se apega muito ao cascudo. Ele é resistente. Mas eu acho que existem hierarquias que um técnico precisa comandar dentro de um grupo que, enfim, que não é só... Infelizmente não é só o campo que fala. Ele tem todo um trabalho de gestão ali dentro que ele vai ter que lidar daqui a pouco, né? O cara que tá jogando depois sai... Tem que ter uma habilidade humana, assim, que também diferencia um treinador de outro. E eu acho que essa é a principal crítica que eu faço aos novos treinadores, sabe? Carlão, acha que o Renato que promoveu todos esses caras, ele é contra jovens? Não, houve um erro no procedimento, na abordagem nesse caso desse PP. Não é só isso. Tá na cara isso? O TT, esse aí Não, isso aí é um caso à parte. O que eu tô colocando, Zé, é que... Minha crítica, por exemplo, aos treinadores mais jovens, tá? É o fato de que eles ainda não possuem a habilidade de gerenciamento humano para poder ter uma tranquilidade dentro do vestiário. Tem que ter isso. É uma coisa meio ruim, é uma coisa que eu mesmo aprendi com o tempo, que eu também acho que o que deveria ditar as coisas é tu enxergar o cara um jogando mais que o outro. Só Maranhão, que tem todo... Eu perguntei pro Tite numa entrevista, o Tite estava desempregado ou estava no Corinthians, não lembro. Perguntei pro Tite como é que o técnico perde o vestiário. Não lembro qual era o time que estava com uma discussão assim, mas enfim,
Era o assunto principal. Perguntei, como é que o técnico perde o vestiário? E o Tite respondeu sem titubear, quando ele não escala os melhores jogadores. É isso aí. Quando tu comete uma injustiça, o técnico perde o vestiário. Mas, às vezes, quando tu tem vários jogadores, tu tem que selecionar um, ou dois, ou três, para uma mesma função. Tu não pode colocar três no mesmo lugar, né? Então, às vezes, o treinador, ele padece dessa inconformidade, dessa insatisfação, do descontentamento. Tem agora uma história envolvendo um menino, o Pedro Lucas, que o Grêmio fez proposta para ele e o empresário tá se encolhendo. Tá fazendo pressão. Tá querendo mais do que os padrões que o clube costuma adotar de remuneração. Tá querendo mais espaço. Tá querendo adiantar o processo, queimar etapas. Querer ganhar mais não é problema nenhum. Zé, não é questão de que o empresário vai escalar time, é tu observar no dia a dia quem tá melhor. Se o quarto reserva é melhor que o primeiro reserva, coloca o quarto reserva esse como primeiro. Inverte. Mas o grande exemplo tá nos nossos olhos. O PP ficou aí, Cristiano. De ganhar queda de braço do Grêmio. O PP, que é bom jogador, ninguém desconhece isso. O Porto quer pagar um caminhão por ele, o Grêmio acha que é pouco, 15 milhões que é mais. O PP ficou aí o tempo todo respeitando a hierarquia. Tinha um Everton que é um dos melhores jogadores brasileiros, cara. Tem isso. A hierarquia era com o Everton, né, velho? Aí tu tem o próprio... Ele não era reserva do, sei lá, do Alisson, do Luiz Magno, do Carlos Guimarães. Ele era reserva do Everton. Aí tu tem teu próprio senso que te diz o seguinte, não, peraí. Esse cara Mas é o especial. não era reserva também nesse tempo, gente? Não, o Alisson era titular pela direita. Acho que o titular era outro. Não, tudo bem, mas o exemplo é esse. O Alisson é titular do Grêmio desde tem que saber de quem tu é reserva. O Alisson era titular pela direita. E o PP tinha o Everton. Aí a tua hierarquia é clara, né? E consciente, o jogador de futebol tem essa consciência também. E aí até não ia dar. Se fosse do TT disputar com o Everton, não era o caso, mas também aí seria uma imaturidade desse garoto, a disputa com o Everton. Tem horas que tu simplesmente enxerga o óbvio. E é o tempo que vai mudar, é a maturidade. Tu vai enxergar, pô, esse cara é realmente... E não tem problema nenhum, melhor que eu, e não tem problema nenhum. Isso aí é da vida. Vou lutar pra tentar jogar perto do que ele joga pra eu ser um bom substituto. Exato. Gente, o Renato, quando tem dúvida entre dois jogadores, um de 20, um de 30, ele bota de 30 sempre. Sempre. O papo de que o Renato aposta na base, isso é uma das grandes balelas da história recente do Grêmio. Vou dar um exemplo. E eu já listei aqui 300 exemplos. O Renato teimou pra colocar o Arthur em campo, gente. Queria dizer que o Arthur era meia. Eu vou dar um outro exemplo, agora brincando até um pouco, evidente, com a questão Grenal de amanhã. Se o Renato é técnico do Inter, o D'Alessandro nunca iria pro banco. Mas com certeza. Só por lesão ou suspensão. Uma pergunta, qual vocês acham que tem o intervalo, Cris. Quem foi melhor em campo quarta-feira? Terça-feira, aliás, do Grêmio. Rodrigues. O melhor em campo, quem vocês votaram no Grêmio? Rodrigues por unanimidade. Rodrigues? É. Tu acha que ele vai jogar amanhã? Não. Pois é. Mas aí o que vai jogar também, sempre que entra bem, e na ordem de aproveitamento ele chegou na função antes, né, Cristiano? Que é o Paulo Miranda. Beleza, mas aí tu tem dois zagueiros consolidados, Kahneman e Jeromel. O Paulo Miranda tem 30 e poucos anos e o Rodrigues 20. Vai jogar o Paulo Miranda. Paulo Miranda e Rodrigues tu pode estabelecer disputa, mas não com Jeromel e Kahneman. Isso sim, é a mesma situação pro Everton. Sabe que o cara é melhor. Se o Rodrigues esse continuar jogando isso, mais uma ou duas, 3 partidas, ele vai virar um cara que vai brigar por titularidade. Mas ele tem que jogar, né? Mas ele vai ter oportunidade, são 3 competições no ano. Jogo quarta e domingo, diria a Muricy. É claro que ele vai ter oportunidade. Se ele continuar jogando, Zé, o mesmo que ele jogou nesse último jogo, que foi realmente muito bem, ao contrário do penúltimo, que foi muito mal, mas se ele seguir jogando muito bem como jogou no último jogo, ele vai seguir sendo o quinto zagueiro. E o Renato vai seguir dizendo que ele não tinha maturidade. O Renato não quis colocar o Rodrigues para improvisar o Michel ano passado. Mas aí atropela, como o Arthur tá jogando bem, vai e vira titular. Sozinho. O Renato improvisou o Michel de zagueiro, que ele não queria botar o Rodrigues para jogar. Mas é que tá só, vai atropelar sem jogar. Arthur, deram chance, atropelou, ganhou a posição, tá lá na Europa hoje. São 12h41, a gente vai fazer um intervalo, em seguida a gente volta para continuar debatendo as coisas do Grenal aqui no Ganhando o Jogo da Guaíba. Voltamos já. Vamos lá, nós temos agora os últimos 15 minutos de programa para falar um pouco mais sobre esse clássico Grenal, que é
Um Grenal que pode derrubar técnico. E favoritismo? Só eu e o Silva apostamos favorito, vocês não? Não, alguém disse, eu acho que o Magno falou que não tem favorito ou o Guimarães? Não. Fala, Cristiano. Moisés está fora do Grenal. Covid-19. Perdão, não entendi quem? Moisés está fora do Grenal, positivo para Covid-19. O Pedro Henrique testou negativo e será reintegrado aos treinamentos. Mas na ordem do dia, Moisés, que cotado para ser titular, está fora, Covid. E o Wendel, que já está recuperado, pode começar o Clássico Grenal como titular. Eles testam positivo, mas no mais das vezes eles ficam assintomáticos, eles não sentem aquela coisa ruim que as pessoas que vão hospitalizadas sentem, né? Eles só têm que cumprir o período de isolamento para não contaminar os outros. Em geral é isso, porque mesmo assim, sendo assintomático, pode ser que reaja diferente no organismo de outro, né? Então tem que manter a quarentena. Mas é ruim isso, né? Sempre é ruim. Mais um jogador. Isso é aquilo que vem se falando muito em torno da competição. A FIFA, a Comebol, a CBF, elas têm uma dificuldade de saber projetar o que pode acontecer com os jogadores se reunindo. Imagina quando voltar a torcida para os estádios, 30%, que é o que... Na Europa já a UEFA deu o sinal verde para isso, né? Logo, como gosto de copiar a Europa em tudo, daqui a pouco vamos tentar fazer isso no Brasil antes da hora. É porque... Já tentaram, né? É porque é o interesse da grana, né? As rendas também geram receitas para os clubes e é é uma das linhas de receitas que os clubes têm e eles dependem disso. Há pouco a gente falava aqui sobre a questão do Inter, que projetou um ano de 2020 com o déficit zero e que agora na reunião do conselho aprovou contas com um déficit já da ordem de 63 milhões de reais. Então há uma necessidade de receita, as tais de rubricas. Lá no orçamento está a rubrica das rendas de jogos. Eu vou responder o que eu acho, considerando que eu coloquei o Inter como favorito no último, porque o Grêmio tinha recém perdido aquele jogo para a Universidade Católica no Chile e foi, na minha opinião, ainda é, na minha opinião, a pior apresentação de um time gaúcho no ano, tá? E óbvio que eu errei e o meu palpite no dia seguinte fiz a previsão totalmente errada. Tudo que eu previ no Clássico não se confirmou. Então eu vou fazer uma previsão baseada em algo mais factível, em algo que é no fato, no acontecimento. O Grêmio prepara o Grenal melhor que o Inter. Se prepara para o Grenal melhor que o Inter. Tem uma preparação melhor. O Grêmio não teve uma derrota no aspecto mental nos Grenais. Nenhuma. Talvez um empate no Grenal doentio, aquele da Arena lá. Mas a preparação, eu acho que é um jogo muito de cabeça, tá? Muito. Sempre é do Grêmio. O Grêmio sempre tem uma preparação mental melhor que o Inter. Eu acho que não vai ser diferente agora. O que pode acontecer, e também é mental, é o Grêmio entrar como aquele de... Olha só, nós já ganhamos todos, vamos ganhar mais um, né? Vamos entrar para ganhar mais um. Isso aí não pode acontecer. Me parece, tem que ter o mesmo espírito. E eu me baseio nesse espírito e nessa preparação para considerar o Grêmio favorito. A pressão toda voltada para o Grêmio no último Grenal fez com que os jogadores, o Renato, vocês todos se recordam, no semblante de sorrisos, de comemoração, de ter puxado o pino da panela de pressão e esvaziado tudo. Como se houvesse cumprido uma missão. Restabelecer internamente uma tranquilidade. O favoritismo, e aí a gente vai entrar de novo naquela história de como foram os últimos jogos da semana pré-Grenal, de vitórias, de empates, derrotas de um de outro. O favorito é o Grêmio. Como foi o Inter em outra oportunidade, o Grêmio venceu. Para mim, amanhã o favorito é o Grêmio. E claro, pode vencer o Internacional. Eu quero dizer o seguinte, ó. O momento Grenal é do Grêmio. A tranquilidade está na Arena. A possibilidade de vencer é do Grêmio. O Grêmio é favorito e se jogar o Jean-Pierre, aumenta para mim o favoritismo tricolor. Porque o desespero de chegar a um resultado positivo está do outro lado na Casa Mata, está pelo lado do Internacional. Então, para mim, o Grêmio é favorito pela tranquilidade que tem nesse momento com respeito ao Grenal.
Tem um fator aí que a gente também pode considerar como relevante nesse momento. O Inter tem uma longa viagem no meio da semana. Ele foi e retornou lá da Colômbia e tá cansado. Isso é inevitável. Ou tá desgastado. Obrigado, Serginho. Faz um xalalazinho pra nós depois. O Serginho Wagner tá trocando na mesa e veio abanar pra toda a equipe ali. Fácil, entregou, cara. Mas assim, o Internacional foi, viajou, se desgastou, teve o desgaste físico e teve o desgaste emocional de um jogo duro, em que ele com 10 homens teve que sustentar para conquistar o ponto. E o Grêmio aqui não, tava ganhando por 2-0 sem viajar. Então o Grêmio leva uma vantagem física para esse confronto diante do Internacional. Mas eu tenho eu visualizo o jogo com muito equilíbrio por conta dessa recuperação do tripé de meia cancha do Internacional. E eu não vejo que o Moisés possa ser assim um ressentimento grande, porque entra o Wendel ali e o Wendel com o Abel Hernandes na frente, eles acabam se completando para uma jogada de cruzamento e tentativa de cabeceio na área. Não sei como será formado o Inter, mas pela escalação projetada, me parece que o Grenal se torna equilibrado. Entra naquela mesma situação que a gente debatia lá, acho que no início do ano, final do ano passado ainda, Iago ou Wendel ou Iago, tanto fazia um ou outro. A mesma situação agora envolvendo Moisés. Algum de vocês acredita que o D'Alessandro comece o jogo? Não. Ele não tem começado, não seria no lugar de quem? Pois é. Se tu tens Patrick, tem Bosquilha, né? tem Edenilson. No último jogo mudou o ataque. No último jogo entrou o Leandro Fernandes, que além de não fazer nada foi expulso. Mas se tu tem esse trio aí, não teria em tese vaga pro D'Alessandro. Como assim? Qual o trio, Zé? Se tu tem o Bosquilha, se tu tem o Edenilson, se tu tem o Patrick, que são os titulares daquele time que tem, tu diz, 75% de aproveitamento, em que lugar colocar o D'Alessandro? Na frente? No ataque? Junto com o Galhardo. Ou com o Abel. Eu começaria com o Galhardo e Abel, tá? Mas o D'Alessandro central vai ser na frente. Até porque o Abel no último jogo foi reserva, né? O último jogo foi Leandro Fernandes e Galhardo, o ataque do Inter. Tenta montar pra nós, porque eu não consegui. Tu tem Edenilson. Tá, Edenilson, Bosquilha, Patrick, D'Alessandro. Edenilson, Bosquilha e Patrick. O ataque de Galhardo e Abel. Pra mim, esse é o time. Onde é que joga D'Alessandro? Bom, aí não jogaria o Abel, jogaria o Galhardo pra ser centroavante e o D'Alessandro como companheiro do Galhardo na frente. E na frente dos zagueiros? Lindoso. Que é o time do Inter pro Grenal, é isso? Por favor, Cristiano. Onde é que tá a confusão? Desculpa, eu que não entendi onde é que tá a confusão. A confusão é que o D'Alessandro é reserva. Há muito tempo. Não, eu concordo contigo. O Alessandro é banco. O time do Inter pro Grenal é Lomba, Heitor, a zaga Moledo, Cuesta e agora o Wendel na lateral esquerda. Não vai inventar o Jussa ali, até porque tomou um currupio no outro Grenal. Nem o Léo Borges. Bosquilha, Patrick, o Edenilson, na frente o Lindoso, Edenilson, Bosquilha, Patrick, o Thiago Galhardo e o Abel Hernandes. É isso. O seu Cláudio Medalha disse que ele colocaria o Edenilson na do Saravia como lateral, improvisado. Acho que ele não vai fazer isso. Também não vai fazer isso. Nunca fez. Mas o Edenilson joga mais que os outros. Mandar no meio. Permita eu mandar um abraço aqui pro Billy Fernandes. Conhece o Billy, Zé? Ele é analista do Banrisul aí, nosso vizinho, trabalha aí também na Caldas Júnior. Ele botou no Twitter. É pai do Vinícius Fernandes, que volta e meia participa com a gente nos programas, hein? Aí ele põe assim no Twitter. Aí o Cristiano Silva, da Rádio Guaíba, diz que o presidente do Inter tem que ter uma sala no vestiário colorado. A velha escola do que tem que enfiar o pé na porta e o sentir o cheiro da grama, coisinha mais ultrapassada. Aí eu respondi para ele, coloca toda a tese que foi debatida no Ganhando o Jogo aí, ô Billy. Da maneira como tu colocou aí no Twitter, ela fica sendo rasteira. E eu sei que tu pode bem mais do que isso. Abraços. Primeiro, eu não disse que o presidente do Inter tem que ter uma sala no vestiário. Todo presidente de clube tem que ter. E segundo, é na base do diálogo, não é enfiar o pé na porta. É que aí tá faltando hastes flexíveis para o Billy. Mas eu entendo. Ano de eleição no Internacional, ele já colocou também para o lado colorado, porque ele tem um posicionamento político, tá certo? E eu queria até reproduzir o que eu tuitei ontem após o debate aqui da Prefeitura de Porto Alegre.
O que será mais tenso? A eleição para a Prefeitura de Porto Alegre ou para a presidência do Internacional? A certeza é que nas duas tem traíras, teses e promessas furadas, falastrões e poucos com condições de liderar Porto Alegre e o Esporte Clube Internacional. Assina embaixo. No caso da eleição a gente tem uma limitação legal que não dá para entrar, mas tem, enfim. Não, tudo bem, a limitação legal, mas é isso aí que o Cristiano Silva escreveu. Não, ele falou em tese, aí tá correto, aí ele não se compromete, não tá dando nome de ninguém, né? Tá só sugerindo que acompanhe para não fazer uma má escolha. É só ouvir e assistir um pouquinho cada um cada um vai saber qual é qual. Pois é, como é que acontecem certas coisas. Bueno, agora são 12h57. De forma legal, eu gostaria de dizer que, enfim, te liga, eleitor. Basta ver. Né? Magno, dá o teu recado, por favor. Nísio, Carlos Nobre, José Vasconcelos e Juca Chaves. E representação domingo às 11 da noite. Cristiano Silva, tu que tá entrando em férias, dá o teu recado. O meu recado é um bom Grenal para todos e bom Grenal, velho. Amanhã eu falo mais, domingo eu tô de férias e aí, azar é do Manga. Que horas tu começa, Manga? Amanhã? 12h30 esperando futebol. Isso. Mas já vamos ligar em toda a programação da Rádio Guaíba. Na verdade, o Guaibeiro tem que ligar sempre, escutar tudo. Quando ele te perguntou que horas tu começa, meu querido, é pra saber a hora que ele chega, entendeu? Não. Queria que ele promovesse, anunciasse o horário que ele vai estar comandando com maestria, o Esperando. Começo esperando futebol. Tu não vem com o teu destaquezinho gravado, que eu não vou mais rodar destaque gravado. Tá bom. A não ser por uma questão de escala de horário e tudo mais. Mas tu não vem me dar, tô chegando aí, não fiz um lanchinho. Não vai rodar. Tá bem. Bom, obrigado, Carlão. Valeu. Tamo junto amanhã então. Amanhã no Grenal, isso aí. E obrigado, Cristiano. O Oliveira, obrigado. Valeu, tô amanhã ao meio-dia. E aí, enfim, amanhã conversamos. O Orestes, um abraço, bom home. Um abraço para vocês e um belo trabalho amanhã com a credibilidade que só a velha Guaíba sabe dar. Vem aí notícias com a Fernanda Bagatini, depois tem o Esfera e a gente volta na segunda, 11 da manhã. Até lá, tchau.